Salve amigos do violão, eu sou o Celso Faria. E eu, Jorge Melo. E nós estamos aqui para conversar sobre a biografia do José Augusto de Freitas, elo perdido do violão brasileiro. Ô Jorge, que trabalho, hein? Nossa, foi uma saga realmente, né? E interessante também nós falarmos, né, sobre como isso tudo começou. É verdade, Jorge. Há alguns anos atrás, na pandemia, eu tive a ideia de fazer uma série de entrevistas no meu canal do YouTube de nome O Charme do Violão Mineiro, onde nós fomos contando a história de vários personagens mineiros, violonistas, compositores, jornalistas, produtores, de uma maneira que a gente ia enfocando a cadeia produtiva do violão em Minas Gerais. E um personagem muito importante, que você já sabia da minha intenção em fazer algum trabalho sobre ele, era o José Augusto de Freitas. Exatamente. Só que o José Augusto de Freitas já era falecido há algum tempo. Sim. Né? E eu sabia que você havia escrito um verbete sobre o Freitas. Esse verbete foi para o acervo digital do violão brasileiro, não é isso? Isso, exato. Aham. E aí, Jorge, que você havia escrito naquele momento sobre o José Augusto de Freitas? Então, eu escrevi o verbete, escrevi vários verbetes lá para o acervo do violão brasileiro, lá do Alessandro Soares, entre eles o do Freitas, e resultado de uma pesquisa que eu fiz em jornais de época, revistas, dando uma visão geral sobre a vida artística dele. Entendi. Então foi isso, assim, eu não tinha assim grandes pretensões em aprofundar, até porque eram muitos e muitos verbetes, não havia tempo para isso. Recebi o seu convite, né, que me honrou muito, e daí surgiu, né, a primeira entrevista, né? Exato. Então, até aquele momento da entrevista, que foi ao ar em 2021, esse verbete que você escreveu era o único trabalho sobre o José Augusto que a gente tinha disponível, não é isso? Exatamente. E eu lembro também que você, nos seus programas, buscava sempre parentes dos violonistas, e no caso do José Augusto de Freitas, isso não foi possível. Não foi possível. Porque até aquele momento a gente nós não conseguimos encontrar nenhum parente do José Augusto. E a entrevista foi ao ar, está no meu canal, Celso Faria, entrevista com o Jorge Melo sobre o José Augusto, onde nós colocamos gravações do José Augusto, do próprio José Augusto tocando, gravações raríssimas da década de 1930, e gravação, por exemplo, do Dilermando Reis. Soluços, né? Soluços, uma valsa super importante do repertório brasileiro para violão, e foi a única obra do José Augusto que vingou. Porque as próprias gravações dele não tiveram grande repercussão, apesar do apuro técnico dele, do valor das composições, né? Exato. E essa foi a única gravação que teve uma repercussão. Foi uma gravação que o Dilermando Reis fez em disco 78 rotações por minuto em 1961 e depois relançado no long play Saudade de Ouro Preto em 1966. Isso. E aí sim o José Augusto foi amplamente conhecido. Inclusive, Jorge, eu conheço o José Augusto por essa gravação do Dilermando Reis. Se não fosse por essa gravação, ele estaria mais esquecido ainda, né? É verdade. E o seu interesse sobre o José Augusto, como que surgiu? Então, através desses verbetes, né, eu fui olhando, eu estava muito mergulhado na história do Quincas Laranjeiras e também do João Pernambuco, e constatei que o José Augusto de Freitas, no início de sua carreira, ele
primeiro, ele foi aluno do Quincas Laranjeiras e depois ele tocou com João Pernambuco, em 1928. Fizeram vários programas na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. O João Pernambuco mostrando suas composições, acompanhado por José Augusto de Freitas, Rogério Guimarães e Lorival Montenegro. Então daí surgiu o meu interesse. Eu falei, opa, ele é um nome importante. Eu fui aprofundando um pouco e consegui dar uma visão geral, mas não suspeitava da dimensão do Freitas, da vida artística dele. É verdade, é verdade. Agora nós estamos aqui para falar sobre a biografia que nós escrevemos, José Augusto de Freitas, Elo Perdido do Violão Brasileiro, que é este livro. Ô Jorge, deu trabalho, não deu? Nossa, muito trabalho. Conta um pouquinho aí pra gente. Então, após essa entrevista, como não foi possível nela abordarmos toda a vida artística do Zé Augusto, nós cogitamos numa segunda entrevista. E para essa segunda entrevista eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada. Sim. E muitas coisas foram sendo descobertas. Chegou uma época, uma hora que eu falei, Celso, eu acho que nós devemos escrever a biografia do Freitas. Verdade. Não é? Você lembra disso? Lembro. Então, e foi esse o início do processo da biografia do Freitas. Nós conseguimos muitos materiais, entrevistamos algumas pessoas que tiveram uma relação próxima com Freitas. Sim. Conseguimos descobrir pessoas, os filhos do José Augusto de Freitas. Que era uma tarefa muito difícil. Outros pesquisadores já haviam tentado se comunicar com os descendentes do Freitas e não haviam conseguido. Sem sucesso. Sem sucesso. Porque acontecia uma coisa curiosa. Nomes muito parecidos, não é? Exato. Então isso causou uma confusão. As pessoas... eram várias possibilidades. Então enveredavam para o caminho, não era aquele, por outro, acabavam desistindo. E nós persistimos e conseguimos entrar em contato, e através desse contato com os filhos do Freitas, chegou às nossas mãos um trabalho muito importante, que é do Benedito Rodrigues, uma biografia, um ensaio biográfico. Um ensaio biográfico. Que não foi publicado. Entendi. Isso. Por razões que nós desconhecemos. Isso. E foi de grande valia para nós, serviu como roteiro e nós fomos cada vez mais robustecendo a história, a vida artística do Zé Augusto de Freitas. E nem sempre, não. Isso foi um mar de rosas, né? É verdade. Ô Jorge, mas é muito interessante que nesse livro, além dessa biografia que o Benedito escreveu, que o Benedito foi aluno do Freitas. Sim. Nós utilizamos também matérias de jornal como matérias de apresentações, sim. Recortes de aulas de violão, sim. Aulas de acordeon. Fizemos entrevistas também com familiares, com pessoas próximas. Deu para fazer uma reconstituição muito interessante da vida do Zé Augusto, né? Isso é mais um trabalho que lembra muito o que os arqueólogos fazem. Sim. Você vai pegando os fragmentos e quanto maior for o número de fragmentos, maior a possibilidade de você juntar tudo e reconstruir aquela história. Foi exatamente esse o nosso trabalho. Um trabalho, né, de arqueologia musical. Verdade. Ô Jorge, bom, a gente teve muitos materiais para analisar e no final a gente chegou a uma conclusão. Que artista, hein? Incrível. Incrível a capacidade do Zé Augusto, a criatividade dele, não só como intérprete de violão, mas também como compositor, que é pouco conhecido. As duas atividades, muito pouco conhecidas hoje em dia. Exatamente. Olha, de registros
do José Augusto como intérprete, temos aquelas gravações. Sim. Que foram poucas, né? São 8 gravações, né? São 4 discos em 78 rotações. E elas não estão disponíveis hoje em dia, né? São gravações que foram feitas no início da década de 1930 e elas não estão disponíveis hoje em dia. E quanto às composições deles, estão mais esquecidas ainda. Exato. Porque só a valsa Serenata Soluços foi a única obra dele que teve uma maior circulação. Exato. Agora, a gente sabe que o José Augusto tem dezenas e dezenas de composições, né? E a gente, nesse livro, nós estamos tentando resgatar essa memória artística das composições, das pessoas que o José Augusto tocou. Exato. Né? Da atividade artística dele. Ô Jorge, agora tem um personagem super importante que foi amigo do José Augusto e que residiu por meses na casa do José Augusto. Eu falo o nome ou você fala o nome? Agostinho Barrios. É isso mesmo, o lendário violonista paraguaio Agostinho Barrios residiu na residência do Freitas, no Rio de Janeiro, no final de 1929 até meados de 1930. E isso foi muito importante para o Freitas, né? Foi. Porque, veja, essa foi a segunda vinda oficial do Barrios ao Brasil. Então, ele conheceu o José Augusto de Freitas. Ele já, como Freitas era muito próximo ao João Pernambuco e também ao Quincas, não foi difícil essa aproximação entre José Augusto de Freitas e Barrios. Nasceu dali uma grande amizade e o Barrios, com toda aquela fama, ele compreendeu o potencial artístico do José Augusto. Sim. E foi uma grande influência. Eu acho que ele foi uma influência tanto em termos técnicos como também em termos de composição. Em termos de composição. Não é? Então ele ajudou muito ao Freitas. Em muitos jornais de época nós vimos, né? Teve aula com Agostinho Barrios. Quer dizer, na verdade, eles eram tão próximos já que existia uma cumplicidade. E existem alguns relatos do Barrios que ele fala, José Augusto de Freitas, o maior violonista do Brasil. Exato. Exato. É muito interessante, é um aspecto muito interessante da biografia do José Augusto de Freitas. E nós fomos premiados nesse processo todo com um presente. Sim. Né? Nessa biografia, nós estamos apresentando pela primeira vez uma foto inédita do grande Agostinho Barrios com José Augusto de Freitas, uma foto que foi tirada em 1930 no bairro de Campo Grande, sim, no Rio de Janeiro. Né? Essa foto vai aparecer agora na edição do vídeo. É o Barrios com o Freitas todo cerimonioso, de terno e gravata, e o Barrios no momento de descontração de pijama. Sim. Muito, muito curiosa essa foto. E nós temos agora um depoimento do bisneto do Barrios, Marcelo Barrios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Enrique Barrios, soy bisnieto de Agustín Pío Barrios Mangoré. Hace unos días, el guitarrista Celso Farías se comunicó conmigo y me dio una noticia que me sorprendió. Me contó que haciendo una investigación se encontró con un hallazgo, una foto inédita de mi bisabuelo en Brasil, y la verdad que no lo podía creer. Y a su vez no podía aguantar la emoción, la ansiedad de poder ver esa imagen, ver de qué se trataba, porque bueno, siempre poder descubrir una nueva imagen, una nueva obra, algún dato relevante sobre la historia de mi bisabuelo es sumamente emocionante. Cuando me hace llegar la imagen, me sorprendí.
La sorpresa fue porque no era una de las imágenes más habituales de mi bisabuelo, esas que estamos acostumbrados a verlo con su guitarra, ya sea practicando o para una foto de algún concierto, para promocionar algún concierto, sino que era una foto donde él estaba posando, apoyado en una pared con un pijama. Y era una foto, más allá de la seriedad que se ve en su expresión, que es habitual en las imágenes que uno puede ver de mi bisabuelo en las redes o en los libros, pero es una imagen descontracturada. Y a mí me encantan este tipo de imágenes, porque es donde yo veo a la persona, a donde puedo correr al artista, a ese genio de la guitarra, ese genio compositor, y puedo ver a esa persona simple que por ahí está con amigos, con otros colegas, con familia, disfrutando un momento simple de la vida y es sumamente humano. Por eso esta foto me transmite calidez, me transmite un momento de relax, y la verdad que me encanta encontrarme con estos momentos de la vida de mis abuelos, porque es lo que más a mí me cautiva. Me lleva a reflexionar y a pensar cómo sería su vida privada, su vida personal, y estos hallazgos la verdad que empiezan a nutrir un poco todo ese contexto de persona que acompaña continuamente al artista. Cada imagen nueva, cada obra nueva, cada dato nuevo sobre mi bisabuelo generó una revolución en todo el ámbito cultural, y sé que esta foto va a causar eso, y va a ser una novedad encontrarnos con este contexto, ¿no? de persona detrás del artista. Así que quiero agradecer a Celso porque me dio la oportunidad de ver esta foto en primicia y que me haya dado la alegría de poder conocer un pouco mais de meu bisabuelo. Uma honra, hein, Jorge, receber depoimento do Marcelo Barrios, bisneto do grande Agostinho Barrios, falando sobre essa foto que está presente na biografia do José Augusto. E ele ficou surpreso com essa foto pelo caráter exatamente de descontração do Agostinho Barrios, né? Quer dizer, certamente o José Augusto estava saindo para alguma apresentação, daí ele está vestido a caráter, e o Barrios sentindo à vontade com um pijama, né? Aquilo foi realmente assim, único, e é uma foto, é a única foto em que os dois aparecem juntos. Exatamente, uma foto de 1930. Jorge, José Augusto de Freitas, elo perdido do violão brasileiro. Explica pra gente, para os nossos espectadores, o porquê de elo perdido. Então, na década de 1920, nós tínhamos alguns nomes de violonistas de extrema importância, como Américo Jacomino, o Canhoto, como o próprio Quincas Laranjeiras e como João Pernambuco. Sim. Na década de 1940, nomes como Laurindo Almeida Garoto, por exemplo, surgiram. Dilermando Reis. Dilermando Reis, muito bem lembrado. Na década de 30, quem? Havia um hiato nessa Exatamente. História. Quando nós trouxemos à tona a história do Zé Augusto de Freitas, essa lacuna, esse hiato foi preenchido. Exatamente. Daí o nome Elo Perdido, que foi então encontrado, está aqui essa história na biografia que nós tivemos o prazer e a honra de escrever, porque é realmente um documento de extrema importância, não é? Para a história do violão brasileiro. Exatamente, Jorge. Então tá aí, gente, José Augusto de Freitas, elo perdido do violão brasileiro, por Jorge Melo e Celso Faria.